Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração mais a fundo de alguns temas bem importantes, né? Para quem é da educação física ou tem interesse no paradesporto. Vamos usar como base os materiais de um curso da RNS Sports Education. O foco hoje, então, é deficiência auditiva, surdez e também doença de Parkinson, sempre com aquele olhar para o esporte. Isso mesmo. A ideia é entender melhor, sabe? As características dessas condições, o que existe de possibilidade no paradesporto e, claro, algumas coisas essenciais para a prática profissional, né? Hoje a gente não vai detalhar a iniciação técnica do tênis de mesa, por exemplo, mas sim pegar o conhecimento-chave desses materiais para quem trabalha ou quer trabalhar com inclusão no esporte. Perfeito. Começando então pela deficiência auditiva, a DA. O material que a gente viu define como a perda, né, parcial ou total da capacidade de ouvir. Mas tem uma diferença importante em relação à surdez, certo? Como funciona isso? Sim, é crucial essa distinção. A pessoa com DA geralmente ainda consegue, com aparelho auditivo, discriminar os sons da fala. Entendo. Já a pessoa surda, conceitualmente falando, não vai compreender a fala pela audição. A comunicação principal costuma ser visual, como a Libras. Entendi. E os números no Brasil? São expressivos? Olha, os dados do IBGE de 2010 já apontavam os 10 milhões de pessoas com algum grau de DA. Nossa, E dentro desse grupo, uns 2,7 milhões com surdez profunda. É bastante gente. bastante. E além da comunicação, que é o impacto mais óbvio, o que mais o profissional de educação física precisa ficar atento? Tem outras características? Tem sim, e isso é um ponto que o material destaca bem e que às vezes passa batido. É a possibilidade de déficits motores associadas. Motores, como assim? Podem surgir dificuldades no equilíbrio, na coordenação motora geral, sabe? Noção de espaço, de tempo, ritmo, até propriocepção. Poxa, isso afeta diretamente a aula de educação física, o treino Exatamente. Tem implicações diretas na nossa área. e no esporte de rendimento. Existem atletas com DA, atletas surdos, competindo em alto nível. Com certeza. E tanto no esporte convencional quanto no específico. No convencional, temos exemplos ótimos, tipo o David Smith do vôlei, o Thomas Keynath no tênis de mesa, a Tamika Catchings no basquete. Que legal! E além deles, existe todo um movimento desportivo super forte e específico, a Deaflympics, as Surdolimpíadas. Deaflympics. Nunca tinha ouvido falar tanto. Como funciona? Olha, é um movimento pioneiro. Os primeiros jogos foram lá em 1924, antes mesmo das Paralimpíadas. São eventos organizados pelas próprias pessoas com DA e surdas, para elas. Interessante. E quem pode competir? Precisa ter uma perda auditiva mínima de 55 decibéis no melhor ouvido. E um detalhe-chave, durante a competição, não pode usar implante coclear nem aparelho auditivo. Ah, para garantir a igualdade, né? Justamente, para nivelar as condições. E o tênis de mesa, por exemplo, já está lá desde 1957. Aqui no Brasil, a CBDS organiza os eventos nacionais. Faz todo sentido. Considerando tudo isso, comunicação, possíveis déficits motores, qual seria a dica de ouro para quem vai ensinar esporte para esse público? A base é a comunicação visual, né? Falar de frente, pausadamente, usar muita demonstração, talvez recursos como quadros, vídeos. Entendi. Mas, junto com isso, é fundamental não esquecer daqueles possíveis déficits motores. Então, estimular equilíbrio, coordenação, noção espacial desde cedo é bem importante. Clareou bastante. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda falando de condições com impacto motor. A doença de Parkinson, ADP. O que os materiais trazem? Bom, a doença de Parkinson é uma condição neurológica progressiva. A causa é a degeneração daquelas células que produzem dopamina, um neurotransmissor essencial para o controle do movimento. Isso leva aos sintomas que a gente geralmente associa à doença: tremores, lentidão dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia, rigidez muscular e também instabilidade postural, desequilíbrio. E a prevalência? É comum? Afeta mais ou menos 1% da população mundial acima dos 65 anos. No Brasil, a estimativa é que umas 200 mil pessoas convivam com a doença. Com essas características motoras tão marcantes, a pessoa com Parkinson entra automaticamente no paradesporto. Se
Importante. Ter o diagnóstico de Parkinson por si só não garante a elegibilidade para o sistema formal do paradesporto. A pessoa precisaria que os sintomas fossem severos o suficiente para atender aos critérios de classificação funcional de alguma modalidade específica. Varia muito. Entendi. Não é automático. Não é. Mas, por outro lado, existe um interesse enorme e crescente no tênis de mesa como atividade benéfica para pessoas com Parkinson. A própria fundação da ITTF tem impulsionado isso, com foco na saúde, no bem-estar, na socialização. Já existe até um campeonato mundial específico para isso. Sério? Que bacana. E quais são esses benefícios do tênis de mesa que já foram comprovados? Ah, são vários. Tem estudos mostrando melhorias significativas no equilíbrio, que é um grande problema no Parkinson, no bem-estar psicológico, em alguns sintomas motores específicos e até na capacidade de realizar tarefas do dia a dia. Parece uma ótima ferramenta terapêutica e de lazer, então. Exato. E é vista como uma atividade segura, com boa adesão geralmente. E para o professor de educação física, que vai trabalhar com esse público, o que é importante adaptar ou focar? Primeiro, a individualização é chave. A doença progride diferente em cada um, os sintomas variam muito. Além de estimular a coordenação olho-mão, os deslocamentos que o tênis de mesa exige, é muito interessante incluir exercícios com um componente cognitivo junto. Tipo o que, por exemplo? Atividades de dupla tarefa. Pedir para a pessoa contar a pontuação em voz alta enquanto joga ou fazer algum cálculo simples relacionado ao jogo. Isso trabalha atenção, memória, função executiva junto com o motor. Resumindo tudo, né? Compreender essa especificidade da deficiência auditiva, da surdez, da doença de Parkinson, isso é vital para a gente da educação física e do paradesporto. É preciso reconhecer os desafios, claro. A comunicação na surdez, os sintomas motores no Parkinson, mas também enxergar as oportunidades gigantes, seja no alto rendimento, como a Deaf Olympics, ou nos benefícios para a saúde e qualidade de vida, como o tênis de mesa para o Parkinson. No fim das contas, o respeito pela individualidade e a capacidade de adaptar as estratégias são fundamentais. Excelente resumo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve, baseada nessa nossa conversa. Se o tênis de mesa traz benefícios tão claros para o Parkinson, que outros esportes, talvez menos óbvios, poderiam ser explorados para oferecer vantagens cognitivas e motoras parecidas em outras condições neurológicas? Como nós profissionais podemos investigar e adaptar essas possibilidades? Fica aí a reflexão e o nosso agradecimento à RN Sports Education e ao professor Rafael Moreira pelos materiais que guiaram nossa conversa hoje.